de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Brasileiros defendem Operação Lava Jato. Os brasileiros que pediram o impeachment da antiga presidente Dilma Rousseff, mais uma vez saíram às ruas das principais cidades no domingo, dia 26, para manifestarem o apoio à Operação Lava Jato e protestarem contra a corrupção no país. Em pelo menos 90 cidades, entre elas São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, os ativistas fizeram um discurso que bate de frente com o dos parlamentares que os apoiaram no ano passado. Entre as reivindicações também estavam o fim do foro privilegiado dos políticos e o repúdio à proposta de lista fechada nas eleições, modelo em que o eleitor vota numa lista de candidatos pré-definida pelo partido. A maioria dos movimentos faz críticas ao uso de recursos públicos em campanhas eleitorais e ao aumento do fundo partidário. A população está desarmada. Os bandidos não, disse a porta-voz do movimento nas ruas, Carla Zambelli. Uma das organizadoras do movimento Vem pra Rua, a médica Kátia Pegos, afirma que o Brasil precisa ficar livre da corrupção. Bem, meus amigos, o Brasil continua enfrentando os mesmos problemas que enfrentamos no passado. Que problemas são estes? Para início, eu diria, número 1, candidatos que não têm nenhuma condição política para concorrer a cargos em Brasília. Estou falando de pessoas que conheço, que vivi pessoalmente com elas, que não têm nenhum conhecimento de política. Só porque são conhecidos, vão para Brasília. E quando chegam lá, passam 4 anos e não dizem uma palavra em público, uma sequer. Isso tem que se acabar. Número 2. Políticos em Brasília, eles vivem uma vida de rei. Se você considerar países como Suécia, como Dinamarca e outros países da Europa, você notará que os políticos vivem uma vida muito simples. São políticos porque querem servir ao país. Ao contrário que no Brasil, são mordomias exageradas. Só porque a pessoa tem um nome conhecido, como um cantor, como um palhaço de circo, outra coisa qualquer, não quero me dirigir diretamente a uma pessoa. Eles conseguem os votos e quando lá chegam, não produzem nada, são gastos extraordinários para a população brasileira. Também o foro privilegiado. O que acontece é que o político lá entra e tem direitos para errar e não ser corrigido em tempo. Em tempo hábil, ele seria posto para fora. Mas o que acontece é que eles vão levando devagar com a massa, com a coisa, até que o político passa os 4 anos e aí perde o interesse de demiti-lo. O político devia ser demitido tão logo ele se mostrasse incompetente para a tarefa,
ou que fosse provado que ele usou dinheiro ilegal para se candidatar. Ora, se alguém dá dinheiro para você, quantias enormes para você proteger grupos poderosos, você se elege, qualquer um se elege. Então, isso tem que acabar. Também, como já foi dito, que os bandidos estão armados e o povo não. Você já imaginou? Aqui na América você pode sair a qualquer hora na rua, nada lhe acontece. 2, 3 horas da manhã, nada acontece. No Brasil, a pessoa não pode sair de motocicleta, porque ele é seguido, é rendido, perde a motocicleta e muitas vezes a vida. Assim acontece com os carros, assim acontece com tudo no nosso país, porque especialmente a juventude, eu diria aquelas crianças de até 17 anos de idade, que segundo o partido que perdeu o poder no Brasil, são crianças, 17 anos. Eu já tive 17 anos. Eu sei que aos 17 anos, já se é um homem, já se pode trabalhar, já se pode ajudar a família e a nação. Mas para eles são crianças, não sabem o que estão fazendo. É interessante notar que, quando falta um dia, eles cometem o crime e põem na internet e nada acontece. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. No outro dia, aí já sabem. Um dia só, né? É uma coisa engraçada no país. Então, a população tem o direito de estar prevenida contra esse tipo de coisa. Uma certa vez me pediram que eu tirasse um curso sobre armas. Eu não uso arma, mas eu poderia usar. Então eu tirei o curso e tenho o direito de usar, porém não uso. Um dia destes estava eu em Virgínia, num grupo de pessoas, e tinha um homem com um enorme revólver na cintura. Interessante, uma coisa normal. E ninguém se importava com aquilo, ninguém se aborrecia com aquilo, e o homem também não se mostrava mais poderoso por portar aquela arma. Eu já morei em estados que a pessoa compra a arma, põe na cintura e não tem problema nenhum. Ele não pode esconder a arma, ele não pode esconder. Mas na cintura ele pode carregar. Que lugar que ele não pode ir? Não pode ir na igreja, não pode ir em lugares públicos, edifícios públicos, ele não pode ir. Mas na rua, no bar. E lá não existe mortes como existe no Brasil. Eu já morei, como no estado de Virgínia. E em muitos estados é assim, é permitido. Mas se a pessoa quiser usar arma escondida, ele tem que tirar curso para isto. Então, o nosso país, o Brasil, está tomando um rumo diferente. Esta nova juventude que aparece no país não aceita mais estas maracutaias destes políticos antigos, que lá entram e nunca saem mais. Não tem nenhuma competência, não ajuda o país em nada e o que ocorre? O povo vai pagando quantias exorbitantes para esses políticos que nada sabem. A gente nota, quando um deles está na tribuna, que ele não tem argumento nenhum, nem escrito e nem de improviso. Portanto, fico muito satisfeito, alegre, com a participação da sociedade em expurgar, expulsar, demitir, mandar para casa esses políticos corruptos que todos sabem que lá estão não por competência, mas
porque grupos poderosos financiam as suas eleições. Muito obrigado a todos vocês. Até uma outra oportunidade que estaremos dando notícias sobre o nosso país.